E na verdade, cada um trilha um caminho diferente, né? Cada pessoa tem a sua história de vida, tem a sua experiência, um é diferente do outro. Eu, por exemplo, quando eu comecei, foi, foi na época que eu trabalhava em home care, né? No serviço de atendimento domiciliar da cidade de Campinas, né? Que é um programa do governo federal, no Melhor em Casa. E nessa época, a minha mãe teve um câncer, né? Um câncer muito agressivo, um câncer de pâncreas. E eu trabalhava na parte da manhã nesse serviço. E a parte da tarde eu ficava em casa. Eu ajudava a cuidar da minha mãe. Eu ajudava a cuidar, por quê? Porque a gente foi atendido por um home care. E a minha vida nesse período, ela se resumia a home care. Era 24 horas por dia, né? E quando a minha mãe descansou, eu pensei, por que não, né, ter um negócio nessa área? Eu já tenho a experiência de atender as pessoas em home care, já tenho a experiência, né, já sei o lado do familiar e as dores, né, desse público. E aí eu tive a ideia de começar. Enfim, quando eu comecei, não foi com o MEI, eu comecei com uma pequena empresa. E depois que você abre a empresa, você tem que dar conta daquilo. E esse é um motivador muito bom, né? Eu recomendo muito que as pessoas não comecem pelo MEI. Porque a partir do momento que você abre uma pequena empresa, que você paga impostos, você se sente na obrigação de fazer aquilo dar certo. E você corre atrás daquilo todos os dias. Então tem gente que fala assim, eu posso começar com o MEI? Pode. Mas você não vai ter incentivos para te fazer todos os dias correr atrás do seu objetivo. E no começo foi difícil, porque eu também não tive ninguém para me ajudar, né? Eu conheci algumas pessoas da área naquela época, mas essas pessoas não estavam dispostas a ajudar. As pessoas têm medo de concorrência, as pessoas não trabalham pensando na abundância que tem para todo mundo, tem cliente para todo mundo. As pessoas têm uma mentalidade de escassez, infelizmente. Mas, enfim, eu também não tive quem me ajudasse naquela época. E eu fui construindo o meu conhecimento. E o porquê que é ruim você começar sem você ter um mentor, né? Sem você ter uma mentoria. Porque você demora para chegar no seu objetivo, né? Você gasta muito dinheiro, gasta muito tempo. E se você tem alguém te orientando como fazer, você consegue ir direto ao ponto, você é mais assertivo, você não erra tanto. E por que as pessoas têm medo de abrir um CNPJ? Por que as pessoas têm medo de abrir uma empresa de fato? Porque vai pagar imposto, né? E quando a pessoa abre um MEI e depois ela tem que migrar para uma pequena empresa, já é uma barreira inconsciente. É um gatilho de escassez muito grande que acende, né? Inconscientemente. Então a pessoa ela acaba pensando assim, e se eu não conseguir cliente, como é que eu vou fazer? A maior parte das famílias tem dificuldade para contratar uma empresa, porque não conhece uma empresa. E onde que elas vão buscar? É no boca a boca, é no Google, elas perguntam no hospital, quando o familiar está internado. Então, é nesses lugares que vocês vão buscar os clientes de vocês. E para superar esse medo do início, é fazendo, não tem outra forma. E eu tive medo no começo. Isso passou claramente pela minha cabeça. Nossa, eu vou abrir esse CNPJ agora
E olha que eu não tinha nenhum plano de negócios, porque eu não sabia que tinha que fazer um plano de negócios. Então, eu não tinha claro na minha mente como que eu ia fazer a captação de clientes. Mas eu me permiti errar para eu aprender. Então, o que vale mais a pena, na minha opinião? Começar da forma certa, abrindo uma pequena empresa. Porque senão o seu MEI, ele vai ser uma barreira para você começar de fato a sua empresa. Você já ouviu falar que o seu pequeno sucesso atrapalha o seu grande sucesso? É isso. Com o MEI você descobriu que você pode empreender, que você pode ter um home care, que você pode lucrar com isso. Só que aí você não consegue ultrapassar esse limite. Então, o seu pequeno sucesso atrapalha o seu grande sucesso. E como o tema aqui é falar de pequenos passos, o que eu oriento, né? Se eu pudesse fazer assim um passo a passo. Primeira coisa, buscar conhecimento. Eu sempre repito isso aqui e sempre vou continuar repetindo, porque tudo que a gente vai fazer na vida da gente, a gente tem que buscar conhecimento, né? Então, primeira coisa, busque conhecimento. Busque saber como você faz uma contratação de um prestador de serviços, de um funcionário CLT, de um profissional autônomo. Porque são essas as formas de contratação que você vai utilizar no seu home care. E cada forma de contratação precisa que você tenha um conhecimento específico. É lógico que você tendo a sua empresa aberta, você vai ter o auxílio do seu contador, né? Você vai ter o auxílio do seu contador que vai analisar cada situação. Bom, abriu o CNPJ, e aí? São os processos de trabalho. Eu falo que o home care ele tem 4 pilares muito importantes. O primeiro pilar, que para mim é o mais importante, é o plano de atendimento ao cliente, ao cuidado. É você definir como vai ser realizado esse cuidado. O segundo pilar é o de contratação, como você vai fazer a contratação dessas pessoas que vão trabalhar no seu home care. O terceiro pilar é o de marketing e vendas. É como você vai fazer a captação dos seus clientes. Existem inúmeras formas de captação. E cada caso é um caso. Tudo depende de que tipo de serviço você vai oferecer. Eu poderia citar pelo menos umas 20 formas de captação de cliente. E são as formas de captação que todas as outras empresas utilizam. Então, não tem que ter esse medo, se eu não conseguir cliente. Desde que você coloque o plano em prática, você vai conseguir cliente. Então, conforme você inicia a sua empresa, ela vai tomando forma. Chega uma hora que você não precisa investir tanto tempo e dinheiro em marketing e vendas, porque você já criou ali um ecossistema. E é esse ecossistema que vai fazer a sua empresa captar clientes todos os meses. É esse ecossistema que vai fazer você captar clientes de forma mais fácil, mais ágil e clientes de melhor qualidade. Então, você buscou conhecimento, você abriu e formalizou a sua empresa. Você sabe como contratar pessoas para realizarem o serviço. Você sabe como fazer a captação de clientes. Qual é a chance da sua empresa dar errado? Se você está fazendo, se você está captando, se você está fazendo, 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 se você
tudo o que as outras empresas fazem. Isso só vai dar errado se você não seguir o seu planejamento, o seu plano de negócios. Porque o seu plano de negócios, ele é um mapa que você vai seguir. E a partir disso, entrou o cliente, o seu home care já está rodando, é fazer a gestão do negócio. E é aí que muitos empreendedores erram. É depois que tudo está pronto, que tudo está estruturado, é a gestão de negócios que vira o problema. Porque você tem que saber lidar com o fluxo de caixa. Você tem que entender da área contábil e fiscal. Você tem que repassar os valores que você paga de imposto para o serviço para o cliente. Você tem que saber fazer o reajuste todos os anos. E aí você tem que escolher um índice de reajuste de preço. Então, índice de reajuste é um outro item que deve ser estudado. Nós temos o IGPM, o IPCA. Você pode fazer o reajuste de acordo com o reajuste salarial da categoria daquele ano. Então, essas são as três mais importantes, né? O IPCA, o IGPM e o reajuste da categoria. Eu, particularmente, uso o IGPA ou o IPCA ou IGPM. Então, dando esses pequenos passos por dia em busca do conhecimento e tomando essas pequenas ações por dia, né, seguindo um plano de ação, você vai certamente conseguir chegar no seu objetivo. Você só não vai conseguir se você não sair do lugar.